Olá, estamos de volta mais uma vez. Boa noite para todos vocês, com mais um programa feito para você. Então, peço a vocês que se inscrevam, compartilhem com seus amigos e vamos tratar mais uma vez de assunto pertinente às suas vidas, a vida de você, a vida dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe. Todos vocês vão estar dentro desses assuntos que nós viramos falar, pertinente a você. Viu? Vamos lá, professor Edinaldo, qual é o tema de hoje? Hoje a gente vai tratar sobre uma questão de uma repercussão nacional. Essa aqui é uma situação antidemocrática, autoritária, em relação a uma fala e uma sugestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse homem que tem sido muito notável e tem também participado de questões muito problemáticas nacional. Mas uma delas... mais notável por ter feito uma política boa ou só o que não presta? Notável por ter sido feito um dos políticos mais questionáveis do país em relação à negatividade do Estado predador, o Estado grande, o Estado titânico, o Estado gigantesco do Brasil, que ele quer cada vez mais crescê-lo, esse grande Leviatã, robustecê-lo. E em relação a isso, ele também quer mais ainda que o poder judiciário. Segundo o Infomoney, ele falou que tem como uma sugestão, o Lula defende sigilo sobre voto dos ministros do STF. A sociedade não tem que saber como vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar e ninguém precisa saber, disse o senhor Lula. Em relação a isso, vamos ouvir o Jailson tecer um comentário, se ele contra-argumenta ou se ele fala em favor dessa decisão ou dessa proposta ou dessa sugestão do senhor Lula. Rapaz, infelizmente a gente tem que ouvir mais uma aberração, né? Camarada aí, nós temos a nossa Constituição, que é a nossa Constituinte de 88, que é a Carta Magna, que Constituinte fala que houve uma reunião formada por pessoas que foram eleitas, no caso os deputados e senadores que foram eleitos pelo povo e criaram a Constituinte de 88, que é a Carta Magna, que é a lei maior da nação. E que a cada dia mais os camaradas jogam ela por terra. E mais uma vez, infelizmente, é uma vergonha para a nossa nação ter um presidente tomando uma postura, quebrando cada vez mais a nossa Constituição. Quando ele fala assim, professor Edinaldo, ele quebra um dos princípios, cara, da nossa Constituição, que é o princípio da publicidade, cara. O povo tem direito, sim, de saber todos os procedimentos de cada setor público, seja ele do judiciário, do executivo, legislativo. O povo foi o povo, apesar de que realmente o STF não é colocado pelo povo, né? Mas quem os colocaram lá, os ministros, foram aqueles que foram eleitos pelo povo. Que eu acho que deveria já ter então mudado. Então não deixa de ser o povo. Não deixa de ser o povo. Porque quem os indicaram lá, foi um representante do povo. Então, se ele está representando o povo, querendo ou não, é o povo que deu carta branca. Mas, ou talvez... Tudo vem do talvez o povo não tenha colocado ninguém lá, né? Apenas... Mas segundo a Constituição, servindo de massa de manobra, segundo né? A nossa Constituição, o poder emana do povo. Mas assim... Mas por meio... Mas o senhor Lula, ele alegou que seria para evitar animosidade em relação às figuras titânicas, que são os anfitriões, os guardiões da Constituição, o guardião do poder judiciário. Então, nesse caso, ele não quer criar um tipo de revolta, e sim um enrijecimento de respeito à sociedade, né? Ter mais respeito pela instituição, porque, pelo jeito que parece na visão do senhor Lula, ele tem uma defesa, uma apologia a essa questão do voto secreto, porque isso parece que salva a face, a personalidade de cada um, mascariza ainda dos mais, né? Votantes para a questão das decisões principais. Ou seja, por que ocultar, na visão de vocês, por que ele precisa ocultar a questão da votação? Qual esse sigilo, essa intenção de sigilo? Deixa eu dar aqui um exemplo bem prático. Essas eleições que eles vão votar, ou projeto, seja lá o que for, de respeito à sociedade brasileira,
alguma coisa relacionada ao povo, à sociedade, e eles precisam votar em secreto? Ou seja, é alguma pauta que vai trazer algum benefício para alguém e eles que vão votar se deve ser aprovado ou não? Porque se for nesse sentido, eu vou dar um exemplo bem prático. Digamos que eu tenho, porque eles recebem dinheiro do povo, são os impostos, e bem pago. E agora talvez esses votos dele que irão votar seja alguma pauta relacionada ao povo. Então se o povo não sabe o voto, então não sabe o que é a pauta. Não sabe qual é o projeto de lei que está sendo aprovado. E nem quem votou. E como votou. Então, vou dar um exemplo bem prático aqui. Digamos que eu faço um sorteio de... As pessoas contribuem aí para um sorteio de 10 mil reais. E as pessoas compraram aí um número por 100 mil. Por 100 reais. Um número. E eu vou fazer o sorteio em secreto. E quem vai dar o resultado sou eu. De quem ganhou. É fácil assim? Será que dá certo isso aí? Não seria um tipo de fraude ou qualquer outro tipo de violação à publicidade? Viola de forma total, cara. Porque é o seguinte, o princípio da publicidade, todo setor público, ele tem por responsabilidade manter a transparência. E isso é constitucional, né? É constitucional, é um princípio, cara, que deve ser mantido. Mas infelizmente é mais um que eles lançam por terra. Ou seja, quem manda somos nós somos a lei, nós somos tudo aqui. Ou seja, eles são o ministro do Supremo, ele age como um ministro, ele age como um presidente, ele age como um legislador, ele tipo ali. Ou seja, a Carta Magna, ela deixou de ser a referência. Ou seja, a referência é a própria pessoa. E o Lula entra nesse caminho aí como volto a dizer, mais uma aberração, mais uma vergonha para a nossa nação brasileira. Quando um presidente ele toma essa postura, tipo assim, se está na votação, se nós temos 10 ministros ou 11 ministros, a votação foi assim, divergente de 7 a 3, 7 a 4, 7 a 5. Tipo assim, a favor foram 7 contras. Contra a determinada pauta lá que aflige a sociedade. Aí o povo, tipo, quem foi que votou contra a gente, cara? Eles querem isso. Ou seja, não, mas ali tá fácil de descobrir, porque é o seguinte, o que for bom pro povo, o voto é o menor. O número menor foi o que votou, assim, que era bom pro povo. Os demais que votaram, deu a quantidade maior, é o que é ruim pro povo. Dentro do princípio Mas veja só, esse exemplo que eu dei aqui, qual seria a narrativa que eu iria elaborar para dizer ao povo e convencer alguém de que quem ganhou aquele sorteio foi a pessoa X? Eles vão criar uma narrativa e o grupo deles vão acreditar na narrativa. Ele vai dizer que há uma necessidade de fazer essa eleição dessa forma, essa votação dessa forma, que é para poder, primeiro, se blindar, com o objetivo de que ninguém justamente saiba quem foi que votou, e aí não ser hostilizado quando saírem para os seus passeios, né, para a rua, fazer algum tipo de coisa, porque aqueles homens não conseguem sair, nenhum consegue sair, são hostilizados pelas pessoas. Por quê? Porque só faz o que não presta para a população. Então, mas ele agora quer fazer agora de forma oculta. Quer dizer, oculta só para quem é burro mesmo, né? Que a gente já sabe. Votou 7, por exemplo, 7 a 3, 7 a 4. Os 4 que votaram era porque era bom pro povo. Pô, dentro da legalidade, cara, dentro da legalidade, nós encontramos o seguinte, nós temos o quê? A publicidade formal. O que a publicidade formal faz? Trazer requisitos de validade, né? Com eficácia jurídica aos atos convocatórios. E etc. Nós temos a publicidade educativa. Isso é importante. Nessa daqui nós temos a difusão de valores públicos como estímulos à geração de conscientização social e divulgação de políticas públicas por meio de cartilhas e guias, etc. Ou seja, quanto mais eu oculto, ou seja, eu estou limitando cada vez mais essas partes do princípio. Também temos o princípio da publicidade educativa, né? E publicidade formal, publicidade de transparência, que oferta informações necessárias ao povo. Ou seja, ele quer quebrar isso aqui. O povo vai ficar sem mais um direito de saber. Ou seja... Mas se o povo colocou eles lá, quer dizer, não diretamente, porque confia, qualquer decisão que ele tomar, o povo vai ficar conformado de que realmente é o melhor para ele.
voltamos o seguinte, mais uma vez, aquela pauta. De fato, isso uma temática. é inconstitucional, a gente sabe muito bem, porém, eles vão criar uma narrativa da Mas forma nesse que caso- o povo vão aceitar legalmente, como se fosse normal, porque aquelas pessoas que estão ali, foi colocado por eles, não indiretamente, porém, tudo que eles fizerem lá, eles entendem, essa minoria entende que é bom para eles. Então, o que ele fizer tá aceito, tá tranquilo e vão defender isso aí. Mas para a nação no geral. Não, para nação, como a gente já acabou de falar, para a nação é para desgraçar cada dia mais ainda. O objetivo é destruir a nação. Mas será Eles que- trabalham, é como o doutor Enéas dizia, existe um povo com o seu testáculo aqui no Brasil, puxando, sugando tudo. A cabeça tá lá na casa de caixa-prego. E aqui é sugando tudo do povo. A riqueza toda do Brasil é exportada. Lá na Amazônia houve um vídeo que o cara gravou, entrou num caminhão que não podia nem entrar com o celular, e ele conseguiu gravar e viu lá, levando os minérios, nióbio, tudo, leva a preço de banana. E traz nas placas de celular, as coisinhas, meio de mundo de dinheiro. Ou seja, o Brasil tem tudo para ser o país mais rico do mundo. De fato. Ele é o tem mais não, rico. ele é o mais rico do mundo. Porém, a sua nação é a mais pobre, é empobrecido, tudo empobrecido. O carro popular nosso é o mais caro de todo lugar do mundo. Você fala dos outros bens, né? Sem E fa- produtos, né? Aí, meu Serviços e bens são caríssimos no Brasil. É. Então, nesse caso, vocês acham que a posição do Lula e a sugestão dele é autoritária e inconstitucional? Totalmente, cara. Totalmente, não tem como. No governo democrático, essas questões acontecerem, Que isso é normal ou anormal? O que é Como é que democrático? pode a gente ver essa questão da democracia brasileira? Que democracia é essa? Tem democracia no Brasil? Disseram que tem democracia, disseram que você saiu da sua casa e se dirigiu a O Brasil é um país período democrático? eleitoral. Ou seja, todos esses direitos, esses exercícios de ida e vinda, essa liberdade de compra, de acesso, de estudo, ou seja, tudo isso é um tipo de receituário Isso é livre da democracia dada para o cidadão que usufrui do seu status quo livre. Isso é uma democracia disfarçada. Está disfarçada essa democracia. Mas de democracia não tem nada não. Porque você não pode dizer o que você pensa. Democracia você fala o que você pensa. Sem ser hostilizado, sem ser penalizado, sem ser criminalizado por aquilo ali. No Brasil, já, por exemplo, se eu for falar aqui de algum ministro do STF, já era. Talvez a Polícia Federal já venha na minha porta amanhã. E é rápido, ligeiro. Apressadamente vai bater lá. Então, que democracia é? Ah, mas você não pode usar do direito democrático para agredir ninguém. Porque... Oxi, e falar, criticar é crime? É por isso que eu digo, muitas pessoas da antiguidade, no tempo passado, há séculos atrás, foram perseguidos não pela sua capacidade intelectual, foram perseguidos pela sua capacidade argumentativa, de criticar o erro. E nesse país que nós estamos vivendo, não pode mais criticar o erro. Então, se não pode criticar o erro, que democracia é essa? Mas você acha, ao ver de vocês, apenas uma questão hipotética, vocês acham que a Suprema Corte vai reagir isso contra-argumentando o presidente ou vai adotar essa medida? É um combinado, ali é um time de futebol, só tava faltando um reserva, que é o Lula. Já tem 11. Faltava só um reserva e ele chegou. Sabe o que tava faltando? Porque botaram um técnico, que o técnico era casca dura, aí não deu certo. Desandou tudo. Não tinha harmonia entre ninguém. Nesse caso, o Lula faz gol contra Ele é o ao técnico. Brasil? É? Ele é o técnico. Ele é técnico e jogador ao mesmo tempo? Ele é técnico daquele time lá, do time E dos joga 11, contra e joga a sociedade. a sociedade, a população. E a população não tem como fazer gol de jeito nenhum. Mesmo fazendo gol é anulado pelo juiz. Então, nesse caso, não tem como Gol o da cidadão... população anula. Não tem como o cidadão brasileiro confiar nas medidas Não tem, políticas do não tem, Lula, né? não Porque tem, ele não vai fazer um gol contra. Em relação à questão, voltando à questão do STF e a sugestão do Lula, esse sigilo, na verdade, é para salvaguardar a imagem, e isso aí é visto como uma desculpa, ou isso aí, na verdade, parte do pressuposto dele querer adiantar algumas agendas que seja necessária? Com certeza. A Agenda 2028 e a Agenda 2030, que é de nível mundial. Como todos nós sabemos, a gente às vezes vai falar certas coisas, as pessoas não acreditam porque elas estão muito retardadas com relação a isso aí. Mas, como eu já falei, o Lula não passa nada mais, nada menos do que uma marionete aqui representando os senhores do mundo. Ele tem por objetivo justamente aquilo que ele lê ali, aquilo que ele fala aí para o povo. Ele só está falando a verdade quando ele está lendo aquilo que é imposto pelos senhores do mundo. Porque quando ele vai discursar sem ter nada escrito, é justamente aquilo que você falou no início, num vídeo que a gente gravou aí. Que ele consegue enganar, mente mal e consegue enganar o seu povo.
Então, viu? Entendeu? É, justamente, aquele é o verdadeiro Lula. Aquele é o Mente atrapalhada, pronto. mente anormal. Aquele ali é o verdadeiro. É a versão original, né? É original. Agora, quando ele tá falando bem direitinho, explicando aquela questão do meio ambiente, não sei o que sustentável. É como se estivesse replicando, né? Réplica tá lendo o que os senhores do mundo passou para ele, porque existe uma política de morte. Isso já foi comprovado. Já foi defendido isso no ano 73. No ano 73, um tá de Kissinger, um ex-ministro, um ex-secretário dos Estados Unidos, ele defendia isso aí, que tinha que haver uma... Aliás, já foi muito antes, mas eu não vou dizer o nome do cara que foi antes, porque vai... Redução da população. Né, vai entrar redução da população. Então ele já prega isso, essa é uma redução populacional, entendeu? Existem algumas medidas a ser tomadas para oprimir as pessoas. Esse negócio de internet, essas coisas, ele vive falando direto aí do reset, as pessoas pensando que reset é uma coisa boa. Resetar. Acho que é uma coisa boa. Então resetar é uma coisa boa, porque meu computador quando está com problema, eu reseto? Sim. E o que é que acontece com os documentos, com tudo que você tinha, suas imagens, tudo que você tem, se você não salvar antes? Você perde e começa do zero. Então vai dar para salvar alguma coisa desse Então mundo? a sociedade vai... Esse reset social, nesse caso, vai haver uma limpeza de tudo que já tem existido até hoje e começar a sociedade do zero. Do zero. Zero com as medidas novas dessa nova cultura. Só que antes disso moderna, tem que né? acontecer a redução populacional, que foi pregada por esse ex-ministro, fazia parte do modo de segurança dos Estados Unidos. Então nesse caso, a Em eugenia... Em 73. Em 79 foi criada a FEMA. Você já ouviu falar na FEMA? Caminhões, ônibus, trem, avião, caixões que cabe de 5 a 6 adultos. Ó, em 79, o cara falou em 73. Quando foi em 83, o Bush fala abertamente para o povo americano e para o mundo que o mundo precisa de uma redução populacional. A palavra é tão bonita porque seria muito bem propício ele dizer assim: a gente precisa matar uma grande quantidade de pessoas. Aí ia pegar pesado. Então, redução... Uma hipérbole, né? Uma linguagem suave. Populacional. As pessoas não entendem o que é, pensam que é coisa boa. Eu vou aderir isso aí, Qual porque... é o objetivo da redução populacional, você acha? Ele quer a mesma coisa que o Hitler fez na Alemanha. Uma classe específica, uma classe especial. Que é a questão da eugenia, nesse caso, eugenia, né? claro. E também tem a questão da propagação do transhumanismo agora, atual, né? Com certeza, que já é o híbrido, já está na área. Né? Então, em 83, o Bush falou abertamente. Na ONU, o David Rockefeller defendeu isso aí na ONU. Que foi a Liga das Nações. Aquele sujeito que morreu com 50 anos, teve uma parada cardíaca, com 50 anos, alguém morreu para doar o coração para ele, fez 7 transplantes de coração e viveu até 100 e tanto. A carne já estava apodrecendo no corpo. A gente via as imagens dele, tinha que botar maquiagem e a carne lagando a pele de velho que estava usando o coração das pessoas. Quantas pessoas morreram para aquele sujeito que vivia até 150, 100 e tantos anos? Ele defendeu na ONU que tinha que haver no mundo uma redução populacional. Já começou por ele já foi, né? Mas qual o propósito você consegue enxergar e fazer uma leitura uma classe disso aí? especial, criar uma classe específica. Entendeu? Porque eles alegam que essa classe que existe hoje no mundo, esse povo todo que existe no mundo, vai trazer grande catástrofe para a humanidade, para o mundo, para o planeta. E o planeta não vai suportar. Então, em vez de o planeta ser destruído completamente, ele prefere destruir essa... Na verdade, isso é um pensamento diabólico, cara. Mas assim, digamos assim, não Isso é um pensamento diabólico. não há espaço suficiente para essa quantidade. Sim, até para mais. Pro dobro do que já Será tem. que o alimento que tem Olha, é o suficiente para veja só. Porque o que se diz é o seguinte, que não há alimento suficiente, onde muitos dizem que se estraga muitas alimentações são jogadas fora, ou seja, muitas comidas, muitos alimentos são jogados fora. Quando o cara anunciou que o mundo deveria passar por uma redução populacional, tinha 12 milhões de pessoas, ele queria que só ficasse 500 mil. Mas olhando direitinho para o crescimento E agora está na casa dos 7 bi. 8 bi já. Então pode botar gente que cabe, a terra tá aí, para engolindo mais velho. Vem para cá, tô esperando você. E o pó volta pro pó. Olhando para os países de primeiro mundo, segundo, os países emergentes, digamos assim, determinado tempo, cada nação, ela houve seu crescimento, houve desenvolvimento, houve uma liberdade econômica, financeira, ou seja, a cultura melhorou hipoteticamente nas pessoas, ou seja, e as pessoas passaram a ser um pouco mais livres, será? Porque o mundo é como uma criança, né? E eles, digamos assim, eles não tinham total poder sobre essas pessoas, porque as pessoas já estavam tendo conhecimento demais para eles, segundo eles, conhecimento demais, ou seja,
o conhecimento chegou às pessoas e as pessoas estavam livres, ou Já seja, isso. essa redução populacional Ô, já é isso. para eles limitar isso aí? Seria? Veja só, há uma suspeita, e aí eu volto sempre para aquele tema de que soa como conspiração. São somente 13 famílias que defendem isso. As 13 famílias bilionárias do mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. E tem alguns nomes que antes não saía, só saía 2 famílias, agora já sai várias. Por exemplo, Bill Gates e outros, Elon Musk, são tudo essas pessoas que tá sempre... antes, quem conhecia aqueles caras antes? Então ele agora estão aparecendo mais. Então, como ele é um grupo muito pequeno, cerca de 150 homens, fora as mulheres e as crianças, essa é a pesquisa que fizeram, um tal de Alex Jones dos Estados Unidos, inclusive perdeu seu canal, foi preso, está pagando multa que é terrível. Ele foi que fez essa descoberta. Então, esse grupo que é muito pequeno, na verdade o objetivo dele é reduzir a população, porque ele tem medo da população, que é um número maior. No caso seria assim, tipo, o povo cresceu, está se libertando. Entendeu? Eu não vou ter como dominar esse povo. Esse povo, então eu preciso reduzir ele, colocar o cabeça. Eu abro um parênteses aqui para fazer uma comparação. Tipo assim, todos aqueles que entraram no mundo da mecânica, no mundo da química e fizeram um motor, um veículo, cujo seu combustível era água, e desenvolveu e passou a mover por meio de hidrogênio. Já tem ainda? Tipo, todos aqueles que fizeram isso, supostamente, segundo as informações, desapareceram. Aí significa que se o carro, se cada veículo, melhor dizendo assim, tem a capacidade de ser movido por hidrogênio, por moléculas de hidrogênio, ou seja, o domínio e o monopólio do petróleo diminui. Então eu perco o controle sobre a massa. Com certeza. Porque Então ele vai usar qualquer método que, na verdade... O valor dos carros também desce, né? Com certeza, tudo. Coisas que a gente compra aqui que é muito caro, é só eles têm o objetivo de cobrar muito caro, que é para poder a gente não ter uma folga. Uma coisa interessante, é pertinente também, já que abordei sobre o veículo. O veículo elétrico não é agora, sempre existiu. Estão trazendo, e outra coisa é o seguinte, que tanto veículo elétrico diz que não ele se desenvolve. Não, tem um cara... Ele é agravante ao meio ambiente. Tem um cara que ele grava uns vídeos lá e ele mostra que realmente esse reset que estão querendo fazer agora já houve um tempos antigos. Aquelas pirâmides, que as pessoas falam daquela pirâmide lá, aquilo ali era a fonte de energia, produção de energia. E aquela pirâmide, segundo ele, na pesquisa dele, ele diz que ela é muito alta, mas o que tem para dentro do chão é maior do que a parte que está fora da Terra, que está aparente. Então ele acredita que já houve um reset antes. Com essa mesma classe que existia lá, o mesmo tipo, com o objetivo de só destruir porque queria o monopólio, o domínio das pessoas, e como estava crescendo muito, ele com medo de perder isso aí, fizeram esse reset, que é o caso que está programado agora para 2030, não sou eu que estou dizendo. Estão passando aí constantemente, dizendo que tem um reset 2030, existe uma agenda para 2028, existia uma agenda para 2020, e ela veio, que foi a pandemia, que matou muita gente, e o povo não fala de onde veio o vírus. O povo tem medo de falar de onde veio o vírus, onde foi gerado, onde foi criado aquele vírus. O povo não fala. Mas até uma vez eu vi dizendo que o culpado era o presidente Bolsonaro, que trouxe o vírus pro Brasil. Rapaz, é uma cabeça de camarão terrível. Porque o vírus... a tecnologia do vírus, sabe, não é americana, né, é chinesa, a tecnologia do vírus é francesa. Aí o vírus veio lá da China, soltou-se lá. Patenteada. Fugiu não, eles trouxeram. Eles trouxeram e tinha como objetivo matar a pessoa. E foi isso que ele fez. Já teve a primeira redução. Em 2020. Mas você não acha... Com a agenda 2020. Estava anunciada. Se tivesse esse programa aqui, a gente estava anunciando, dizendo isso, e as pessoas não iriam acreditar. E vê aí, então, quando as pessoas morrerem, que o objetivo dele é matar pessoas mesmo, assassinar pessoas. Com esse vírus houve 2 testes na humanidade. Viu? Aí vem, claro, da obediência, aí depois a gente já é outro testes, assunto. Ou seja, ele já foi solto 2 vezes na sociedade. Aí veja só. Aí que foi que o Lula disse? Graças a quem? Ao coronavírus. Graças à natureza. Graças à natureza. Ou seja, tudo que eles fizerem que acontecer com a humanidade vai ser atribuído à natureza.
Mas existem suspeitas que eles têm equipamento suficiente para fazer chover, fazer sol num lugar, chover em outro, terremoto, maremoto. Mas vocês acham que isso aí é um princípio das questões apocalípticas, esse globalismo internacional? Com certeza. É porque as pessoas pensam que a Bíblia é um livro religioso. A Bíblia não é um livro religioso. Existe a parte religiosa do povo antigo, que as pessoas também adotaram hoje, porque o cristianismo tem a mesma coisa a mesma semelhança de adoração. Mas a Bíblia é um livro histórico, um livro profético, um livro que fala da história da humanidade. Aí as pessoas abandonaram. Aí os cristãos pegaram e botaram e disseram, não, eu gosto dela e ela é boa, ela me faz bem, ela muda a minha vida e eu vou ficar lendo aqui, estudando e ter a vida mudada por ela. Mas ela não é um livro religioso, ela é um livro profético. Deus mandou aqueles homens antigos escrever, orientando as nações. Mas sem poder fazer nada contra isso. Não, ele pode sim, claro. Não, eu estou dizendo que Deus orientou aos povos sobre esses malefícios que virão em relação à apocalíptica. No entanto, e não consegue lutar com esse globalismo. Quem não consegue? As pessoas, as nações, ela consegue lutar contra esse globalismo? Ela consegue parar essa agenda? Até hoje estão... Interromper a agenda, ela consegue as pessoas? Porque, na verdade... Vai chegar um momento que não. Mas até agora eles estão conseguindo, porque não é da hora. Atrasar, desse modo está desacelerando. Retardando ela. Então vocês acreditam... do senso de liberdade nas pessoas, ou seja... Aí a gente vai entrar pro livre-arbítrio. Isso. Além do livre-arbítrio, ou seja, o conhecimento que chegou, ou seja, a tecnologia chegou às pessoas e muitas pessoas chegaram a determinado conhecimento, certo? Ou seja, a liberdade... entre aspas, chegou às pessoas. Dessa mídia não convencional, né? Convencional, que é essa aqui que temos. É isso, chegou, eles tiveram acesso e tal, isso aí abriu os olhos de muitas pessoas. Então, muitos ficaram atentos, né? Muitos ficaram pesquisando, buscando e viram que, cara, nós vivíamos escravizados. E aí, com esse conhecimento, podemos ver o seguinte, cara, como foi abordado em uma parte anterior. Mas vocês acham que é possível desacelerar isso? E se possível. quais são as reações que a população deve ter em relação a isso? É possível, porque isso são medidas que parecem são hostis, agressivas, violentas, e eles têm o poder do aparato estatal. Ou seja, eles podem impor essas condições, por exemplo, a inviabilidade da circulação social nos dias da pandemia. Ou seja, por meio desse tipo de discurso científico, justificando e pretexteando, conseguindo prefaciar uma situação de você se conscientizar a não sair. Ou seja, a sociedade não reagiu a isso e acatou. Digamos que, por exemplo, a agenda de 2030 saia uma medida que seja uma medida próxima a uma consideração dessa, em restringir a sua circulação social. Nesse caso, como é que a sociedade vai poder desacelerar essa medida? Deixa eu fazer uma pergunta em cima dessa sua pergunta. Vamos aqui no Brasil, ou seja, no mundo, onde qualquer país do mundo que você quiser. Você acha que, digamos aqui que agora no cenário político, a gente sabe muito bem que é Lula e Bolsonaro. Vamos lá. Por que você acha que Lula ou Bolsonaro, literalmente, ambos, precisa do povo para exceder o trono, para exceder a presidência do Brasil? Dentro das questões institucionais legais, sim, né? Dentro das condições institucionais legais, sim. Aí eu pergunto a você, num país monárquico, sim, precisa do povo para botar alguém lá? A única reação que pode existir é dos parlamentares, em favor do povo e contra o monarca. Os senadores. Então veja só, quando criaram essa ideia de democracia, é para poder ter o povo apoiando ele, que ele vai trabalhar pela causa daquele grupo de pessoas, mas sempre vai divergir em pensamento. Então tem que ter um outro, que é para acalentar também aquela outra multidão. E aí as multidões não conseguem pensar por si só e fica apoiado em um e apoiado no outro. E aí vai o tempo. Quando essa massa aqui começa a perceber que esses dois estão trabalhando junto, em conjunto, aí eles começam a se separar. Aí é quando começa essa retardação aí, né? Nesse avanço da agenda. Quer ver um exemplo? Então quer dizer que nesse caso, essa reação social em conjunto, quando eles fazem a leitura de que a direita e a esquerda trabalham em favor. Favor do Estado. Pronto. E contra os cidadãos de modo geral. Pronto, veja só, o que era que tinha aqui no Brasil? Todo mundo entendia que existia direita e esquerda. Aquela centro, essa nomenclatura. Quem eram as pessoas consideradas de direita? Alguém tem algum exemplo, algum nome aí na mente? Geraldo Alckmin era considerado o quê?
era de centro, centro. Né? O Roberto Campos, que é um cara quase desconhecido, Aécio, é um intelectual Aécio, de direita. Aécio. O Enéas é um intelectual de direita. Não, os que fizeram parte da política, literalmente, candidato que tinha um grupo de pessoas apoiando. Não, o grupo predominante era a esquerda. E os Esquerda outros e grupos direita. eram satélitico. Pronto. Ficar só em torno do centro, do núcleo, que era o esquerdo. Aí agora o povo, em 2018, votou no Bolsonaro, porque perceberam que, na verdade, eles nunca foram inimigo. Não tinha direita e esquerda, existia uma via só. É tão provável isso que agora juntou tudinho contra. Na verdade, o Bolsonaro chegou porque o povo Entendeu? estava cansado do mau governo. Então, o povo Assim, ainda teve. Ainda décadas. teve. Eu acredito que o povo ainda teve eu vou chamar de inocência. O povo ainda teve a inocência de ainda se apoiar no Bolsonaro. Porque na verdade não era esse grupo de gente. Digamos um tipo era- de inocência orgulhosa, né? E não era nem Vamos para se reagir, apoiar né? mais ninguém. Porque aí o sistema ia perceber, peraí, a grande massa agora, Mas ainda ele- 80% da população brasileira votante não quer mais a gente mais não. E agora, e não tem mais nenhum candidato para ele. Então esse povo vai se manifestar. Mas não, ficaram ainda, vai ser Bolsonaro, resolva aí. E foi levando, chegou até o final e saiu. E o povo continua aí ainda. Dentro das políticas entendeu do como é que é o governo, negócio? do atual governo, na sua pré-candidatura, nas suas publicações, certo, de campanha, ele falou o seguinte sobre o domínio da mídia, sobre a limitação da mídia, sobre aquilo que já é feito em outros países da sua ideologia, do seu ramo. Tipo assim, e até o seu ministro da Justiça, o atual ministro da Justiça, ele também disse que é necessário limitar, porque o acesso está demais. Ou seja, quando eu limito o acesso, quando eu dou um ponto tal para chegar, e nesse ponto tal eu só apresento isso, ou seja, eu reduzo a intelectualidade, eu reduzo a capacidade de pensar, ou seja, as pessoas ficam limitadas. Então, ele fazendo isso, Essas manobras, esses essa dribles, manobra, né? por isso que entra aí, volta aí para a questão, ele aborda a questão do voto no STF ser sigiloso, porque a gente está limitando o povo. Isso faz parte do cronograma. Aquilo que os olhos não vê, o coração não Isso, sente. aqui, faz parte do cronograma, ou seja, vamos começar até. Eita, chegou no STF. Então, se no STF vai ser secreto, então tudo agora vai ser limitado. Mas voltando um pouquinho, não lembro a nação, mas houve um país aí cujo ditador. O povo cansou dele também. Então o povo chegou um momento que estava tudo reunido em praça pública dentro do seu discurso, o povo se revoltou. Então a massa chegou, ele fechou o canal, que o canal só apresentava o que eles querem mesmo. O canal do Estado. Entendeu? É a mídia oficial. E Pró-estatal. mais outro. Então a questão é a seguinte, então o povo, a massa entrou, tirou o cara, as Forças Armadas do país, viu que, cara, e agora a gente tem que juntar com eles mesmo. Infelizmente, que eu tenho um colega que ele se espelhava muito, se viu o exército, e disse, cara, o exército vai abrir. Eu sentava e disse, cara, o exército, ele tá minado, cara. O exército não tem força pra. Não, rapaz, o exército não vai fazer nada. As melancia. Entendeu? Não vai fazer nada, Verde como não por fora fez. e vermelho por dentro. Aí eu tive o prazer, né, e o desprazer, mas ao mesmo tempo dizer, olha, eu não disse a você que o exército não tinha força para nada. Porque Então o povo exército brasileiro foi também minado. não conta com o exército, nesse Não, caso, de as forma Forças alguma, Armadas, não é mas- possível contar? O que é que tem você ninguém, diz não a tem respeito ninguém mais. disso? Já Não tem era. ninguém mais não. Não tem As ninguém Forças agora. Armadas, Então, em quem o povo brasileiro deve se apoiar? Fazer como o professor Olavo costumava falar, o saudoso professor Olavo, que o povo brasileiro tem que simplesmente apoiar assim, em Deus, em suas convicções, seus estudos. princípio Porque, parte daí. infelizmente, não tem Não. absolutamente ninguém que ele Não. possa se apoiar socialmente no Se Brasil. se levantar alguém que queira fazer alguma coisa pelo povo, primeiro, ele é ameaçado. Se ele insistir, ele morre. Mas, Isso a gente temos visto. mas esse princípio que você abordou aí pelo Você viu- professor Olavo, Você viu o que foi que o irmão do Eduardo Campos disse? Ele falou que o piloto do avião foi envenenado. Qual foi o interesse de envenenar? Aquele cara se envenenou por si só? Ah, não, eu tô com desgosto da vida e eu vou morrer. mas Tá entendendo como é o o exemplo negócio? que eu falei agora há pouco, por exemplo, dentro disso aí que o professor Olavo abordou, que realmente esse princípio de confiar em Deus, confiar em si e ter como princípio base e primórdio para todas as ações é indispensável. Mas se toda a massa, como o exemplo que eu falei, não lembro muito bem aí qual foi o ditador e o país,
Mas se toda a massa, porque é o seguinte, o brasileiro é acomodado, enquanto tiver tudo É um indo povo bem pacífico. É um povo sem estudo e apaixonado por política. Ou seja, a e paixão futebol, brasileira por Ela foi política ela é pela enganada, ignorância. Só pela ignorância. Ela foi politizada, cara. Porque quem estuda muito nem se Isso. apaixona por política. Pronto, ela foi politizada de tal forma para que chegasse nesse objetivo. Mas, tipo assim, se 80% da massa brasileira entrasse nesse viés que eu acabei de abordar agora, não sei qual foi o país, não foi qual foi o ditador, que todo mundo se reuniu, tomou o plenário, entendeu? O palanque do ditador, destituiu o povo que destituiu. As Forças Armadas teve que reconhecer e fazer forçadamente. Ou seja, isso pode acontecer. Pode acontecer. Dessa Mas forma, tem que ter se não líder for de dessa grupo. forma, Líder de grupo, não vai senão não acontecer. vai não, porque tem que formar mas os se a grupos. massa todinha... Então a gente tem que evocar novamente a frase do Von Mises, que era o economista da escola vamos deixar austríaca. aqui que as pessoas não Ideias entendam como golpe. destrói É, ditaduras muitos e vão- monopólio. Isso, O muitos podem povo entender com esse a pensamento. ideia certa, com a ideia correta, ele pode sim abalar essas questões ditatoriais. É porque, na verdade, ainda tem um grande grupo. Aliás, não sei se é grande, porque a mídia mostra grande, mas também não sei se é grande. Ainda defendendo que a gente estamos vivendo numa democracia. Então, isso só vai poder acontecer quando verdadeiramente tivermos numa ditadura onde todos vai ter o mesmo pensamento. Mas temos uma Que até mídia agora conivente, tamo- cara. Isso, Porque é a por esse democracia motivo. que temos ela é bem É por esse vernizada, motivo, né? E entendeu? a democracia titulariza assim um americano escritor do livro Democracia, o Deus que falhou. Eu mesmo não É bem acredito que problemático e exista mais patológico. democracia. Porém, existe o outro grupo de pessoas que acreditam. Então, quando chegar o momento que aquele grupo que acredita, que deixar de acreditar, que vai combinar comigo, aí agora a gente pode fazer Mas, por alguma exemplo, o nosso país recebeu agora há pouco, recentemente, alguns meses ditador. atrás, um ditador. Então, se eu recebo um ditador, coisa. Eu sou o quê? com toda a honraria, Mas a democracia é a mãe dos ditadores. Então, nesse caso, é bem receptivo e sempre será. Aos telespectadores, nós estamos encerrando esse bloco e queremos agradecer a participação do professor Wilson, do professor Josivan e do nosso indispensável senhor Propício. Então, senhor Propício, pode dar uma consideração final, por favor? Mais uma vez, meus amigos telespectadores, hoje nós estamos dando aqui o ponto final dessa palestra saudável aqui. Não é uma palestra crítica, vamos dizer, aqui nesse podcast aqui da TV Litoral Camaragibe. Aqui tudo é realidade. Isso que foi falado aqui, que nós sempre continua falando aqui, minha gente, isso não é loucura, não é bobagem, porque hoje só não se informa quem não quer. Tudo que foi falado, dessas pautas aqui, está no celular. E todas as pessoas que têm esse celular estão bem informadas disso, que tudo que é falado aqui é uma realidade. Meus amigos telespectadores, bote isso na mente e se ligue nisso, que isso é uma realidade. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Jailson. aos nossos amigos telespectadores que nos ouviram, que estarão nos ouvir, reflitam mais nessa temática, busque mais, se ilumine mais do conhecimento, busque conhecer os fatos recorrentes e os acontecimentos recentes da nossa nação, e você verá que realmente o ser humano, o brasileiro, ele precisa parar um pouco e nortear a sua vida, porque a maioria dos seres humanos é norteados por outros, mas precisamos particularmente dar um rumo certo na nossa vida, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí, pessoal, muito obrigado. TV Litoral Camaragibe, feita para você. Pedimos a ajuda de todos vocês, que compartilhe, se inscreva, joga aí esse vídeo também, compartilhando aí com seus amigos no grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, para que a gente possa a cada dia ser motivado, porque vocês que nos motivam a gravar o vídeo para alcançar mais pessoas, para chegar a uma libertação. Muito obrigado aí a todos vocês.